Interessante, porque isso é uma coisa que a gente tá falando em off, né? Eu sempre tive uma noção de que... Eu nunca li a Bíblia, né? Porque pra mim é muito confuso, assim. Mas pelo pouco que eu vi, me parece muitas coisas ali serem analogias psicológicas do ser humano. De batalhas internas que nós temos com nós mesmos, conosco. Com nós mesmos, tá certo nesse sentido? Eu acho que é isso que tá rolando ali. Uma batalha interna do ser humano com a sua psicologia. Mas tem muita gente que acha que o que tá escrito ali são fatos reais, concretos que aconteceram, né? Qual é a tua interpretação sobre a Bíblia nesse sentido? Então, se você entrevistar ou conversar com a grande maioria de qualquer cristão, é porque assim, você citou uma coisa que é muito legal. A Bíblia é muito difícil de ler. Apesar das pessoas falarem que é fácil, não. A Bíblia é muito difícil de ler e interpretar para qualquer pessoa. Então, apesar da gente ter o texto hoje lá, acessível para todo mundo, várias traduções, várias versões, se você hoje pegar uma Bíblia, qualquer parte dela e ler ela inteira, tu vai ter uma noção de algumas histórias, mas tu vai ter tipo um entendimento de 20% do que o texto está dizendo, porque ele foi escrito em um contexto diferente, para pessoas diferentes, que não foi pra gente, foi numa cultura que a gente não tem acesso, que a gente não viveu. Os exemplos são estranhos a gente. Você pode ver na Bíblia, todos os exemplos lá são de agricultura, campo e tal. A gente vive na cidade de São Paulo. Uhum. Nada daquilo faz sentido pra mim. Então, se você não ler a Bíblia acompanhado por um teólogo ou por um livro que vai te ajudar a interpretar melhor, você não vai entender nada. Você vai entender historinhas. Uhum. Aquilo que passa nos filmes de Jesus, que é muito raso. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros. E a Bíblia católica acho que tem um pouco mais. Tem 73, 74 por aí. Porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coletânea de livros. Esse compêndio de livros, cada um desses livros, eles foram escritos em períodos diferentes e em culturas diferentes. E cada um deles a gente interpreta de maneiras diferentes. Por exemplo, você não lê uma receita de bolo da mesma maneira que você lê uma notícia de jornal ou lê um romance. São linguagens diferentes. E a Bíblia é a mesma coisa. Cada um daqueles textos, eles têm gêneros literários diferentes e você só vai aprender isso num seminário de teologia. Uhum. Ou seja, a grande esmagadora maioria dos cristãos não entram para um seminário de teologia e elas nunca vão saber disso. Por isso que você tem que ler a Bíblia com auxílio. Então, tem alguns livros desses da Bíblia que eles são poéticos, tem alguns que são históricos, tem alguns que são uma lenda para ensinar uma narrativa, um princípio bíblico. Tem alguns que são, por exemplo, a história de Jesus. A história de Jesus, ela é como se fosse uma narrativa jornalística, porque é o testemunho de outras pessoas que viram. Jesus não escreveu nada. Então tudo aqui, por exemplo, a gente tem o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. São 4 olhares diferentes sobre a mesma história. E essas histórias, elas não são iguais. Por exemplo, tem parábolas que estão no Evangelho de João, que elas são escritas em outro momento no Evangelho de Marcos, porque eles encaixam as parábolas em momentos diferentes, conforme eles querem contar alguma coisa ou como eles se lembram. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. O livro de Gênesis, que está lá a história da criação do mundo, de Adão e Eva, do dilúvio, da Torre de Babel. Tudo isso, para mim e para a teologia que eu sigo, são narrativas mitológicas. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, para mim, tudo aquilo ali não existiu. Aquilo ali são histórias que querem ensinar princípios bíblicos. Como a humanidade surgiu, como que a humanidade começou a caminhar, por que a humanidade é egoísta e rebelde a Deus. E aí vários judeus escreveram a sua história de origem, entendeu? Qual é o resultado da analogia de Adão e Eva, por exemplo? Só pra gente entender como é que tu enxerga. O que tá querendo dizer aquela história ali? Sim. Por exemplo, quando você vai pegar o relato da criação de Gênesis ali, Gênesis 1 e 2, por exemplo, vai dizer que Deus criou a Bíblia em 7 dias. E no último dia ele descansou. Criou em 6 dias e no último dia descansou. Você pode levar isso para a questão literal. Tá, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Eu sou geógrafo também. Eu sou teólogo de formação e estou terminando geografia. Então eu sei que a Terra foi criada há 6 bilhões de anos. A Terra não foi criada em 6 dias. Isso é comprovado, datação de carbono, estudos científicos. Como que eu concilio a minha fé do texto? Como eu concilio essa questão científica que eu estudo também? Indo para o judaísmo, entendendo como que os rabinos mais antigos leram essa história. Eles não leem essa história como um fato histórico. Isso é muito do mundo ocidental, da gente que herdou essa tradição
e tenta botar um lado muito científico em tudo, assim, para provar que a Bíblia foi escrita em 6 dias. Não. Esse texto foi escrito 730 e poucos anos antes de Jesus. Nesse período, os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Persa. E eles não tinham uma história de origem. O judaísmo não tinha uma história de origem, de como começaram as coisas. E dentro do exílio, eles estavam em exílio, refugiados no Império Persa, sob a dominação desse grande império. E existia uma cosmogonia, né, uma história de fundação de mundo dessas outras religiões que eram maiores do que o judaísmo. E nesse contato de culturas, o que esses judeus pensaram? Pô, aqui nós estamos sob a opressão desse povo maior do que a gente. E como que eles justificavam a opressão de um povo dominado? Você oprime primeiro pelo exército, impõe a força dos seus soldados que são maiores, subjuga esse povo economicamente, cobrando imposto e exilando eles do país deles. E depois você tem que usar sempre religião para legitimar a vida social. Como que você faz um povo inteiro ficar escravizado? Isso aconteceu em toda a história do mundo, dizendo que é vontade de Deus. Então esses deuses persas e babilônicos, eles sempre... a humanidade foi criada para servir os deuses. Então, se você vê nas histórias antigas, a partir do sangue de um deus, o ser humano foi criado e o ser humano deve obediência a esse deus e deve pagar tributos. Aí vem a cosmogonia judaico-cristã e vem dizer, não, o ser humano não foi criado para o trabalho. O ser humano foi criado para viver com Deus. Então, diferente de todos esses outros deuses aqui, nós trabalhamos 6 dias, mas no 7º dia a gente descansa, porque a gente não é escravo. Então, o judeu não aceita ser escravo de povo nenhum, porque na cosmogonia dele, na fundação do mito cristão, existe um princípio de que no 7º dia pode vir o Império Romano, pode vir o Império Persa, nós não vamos trabalhar. Então você vê no tempo de Jesus, quando o Império Romano invade Israel, os judeus no 7º dia não faziam nada para o Império. E eles não conseguiram fazer com que o judeu trabalhasse. Jesus, inclusive, foi uma vítima dessa lei rigorosa. Porque eles tinham uma história de fundação, passaram séculos sobre essa história, e isso virou um princípio de vida social. Ou seja, aquela ideia de que nós não trabalhamos no 7º dia virou lei. Então no 7º dia não pode fazer nada. Quando Jesus curou no sábado, no 7º dia, ele foi perseguido pelos religiosos. Porque aquilo é um princípio sagrado inviolável. Isso está na fundação da nossa história, do nosso... Deus não permite que a gente descanse no sábado. E a intenção disso era... nós vamos nos rebelar contra a escravidão.